Eu espero que a gente tenha aprendido algumas lições com essa pandemia, até porque a expectativa é de que nós iremos enfrentar outras, infelizmente. Às vezes parece um pouco catastrófico esse tipo de comentário, mas o mundo globalizado hoje, ele é um mundo que tem que estar preparado para o enfrentamento regular desse tipo de pandemia. Espero que não na proporção que foi aí a Covid. Mas quando você está diante de uma pandemia, você tem um grande desafio que é evitar mortes. O objetivo básico é esse, né? Você está numa crise que você tem que ter claro que o objetivo é evitar mortes que possam ser evitadas. E a questão mais importante para você evitar essas mortes é você evitar o colapso do sistema de saúde. Porque o colapso do sistema de saúde é que leva a mortes que poderiam ser evitadas. E o que você faz para evitar o colapso do sistema de saúde? Você tem duas ações básicas. Uma é você tentar frear o crescimento do número de casos. É você tentar fazer com que o aumento de casos seja controlado. E, nesse aspecto, numa pandemia como a Covid, basicamente, eram as medidas de proteção, isolamento social e etc. E a segunda medida é você aumentar a capacidade do sistema. Então, são os dois pontos que você faz para o sistema não colapsar. Infelizmente, no nosso país, a gente basicamente investiu em aumentar a capacidade do sistema e investiu pouco em termos de controlar o aumento do número de casos. Mesmo a questão de vacinas, a gente perdeu tempo em termos de poder disponibilizar a vacina para a população. Havia uma propaganda muito negativa contra as medidas de isolamento social, então isso tudo atrapalhou muito. E dentro da questão de aumentar a capacidade do sistema, a UTI está lá no fim da linha no sistema. A gente tem que se preocupar muito com o atendimento primário. Em ter pessoas nas comunidades orientando, podendo dar orientações de como tratar uma doença que não tem nenhum tratamento específico, é basicamente sintomáticos. E nós investimos muito na abertura de leitos de UTI. Até porque se criou uma referência para não ter isolamento, que era a taxa de ocupação de leitos de UTI. E, de uma maneira geral, o que se fazia em todo lugar? Quando começava a ter um aumento na taxa de ocupação de leitos, qual era a solução? Cria mais leitos, que aí a taxa de ocupação cai. Né? Isso aí é uma questão matemática, mas só que você cria mais leitos e você não tem pessoal qualificado para atuar nesses leitos. Para ter uma ideia da desproporção em que houve criação de leitos de UTI, no auge da pandemia, o estado de São Paulo, com 45 milhões de habitantes, teve 17 mil leitos de UTI voltados para a Covid. A França, com 65 milhões de habitantes, no auge da pandemia, teve 6.500 leitos. É óbvio que o estado de São Paulo não tem profissionais para atuar em terapia intensiva no triplo do número que tem o país França, né? Então, nós criamos leitos de UTI sem equipe. E isso, com certeza, foi um fator importante para fazer com que tenhamos tido taxas de mortalidade muito altas nas UTIs, porque tinha os leitos, mas você não tinha equipe qualificada para cuidar desses pacientes. Claro que é até difícil você comentar sobre isso, porque a gente não pode se colocar contrário à ideia de ter leitos, porque para a população ter acesso ao sistema é um alento. A pior coisa de uma pandemia é você não conseguir entrar no sistema, não ter vaga. Mas é muito irresponsável também a ideia de você abrir essas vagas sem a preocupação com a qualidade. E eu acho que essa foi uma lição que eu espero que a gente tenha aprendido para a próxima pandemia. Falando um pouquinho da experiência pessoal nossa no hospital, nós tivemos que nos virar com uma demanda de aumento de número de leitos muito rápido. Isso fez com que a gente criasse algumas forças-tarefas para dar conta disso. Por exemplo, como as cirurgias eletivas praticamente deixaram de existir, a equipe de anestesia foi alocada para montar um time
que cuidava de via aérea e acessos e transporte de pacientes. Legal. Isso diminuiu muito a demanda da equipe da UTI. E nos momentos de maior crise, com o maior número de pacientes, os médicos das outras especialidades foram para a UTI ajudar os intensivistas. O intensivista atuava como uma liderança dentro ali de um time, para poder a gente dar conta da coisa. Eu lembro que foram 543 dias seguidos eu dentro da UTI. E aí uma coisa muito importante da liderança, de estar presente, da liderança pelo exemplo, de cuidar da equipe. Nunca foi tão importante você cuidar da equipe quanto nessa época. Por problemas como você acabou de dizer, você está com um colega que está ali no meio daquela turbulência toda e ele recebe a informação de que o pai, a mãe, o irmão está numa outra cidade com o Covid, e você tem que ajudar a cuidar disso, colegas ficando doentes, enfim. Isso tudo foi algo muito difícil, muito marcante. E, assim, eu diria que, como médico, como intensivista, eu jamais imaginei passar por algo semelhante. Mas diria que, depois de passado, foi bom. Isso marcou as nossas vidas. Acho que isso deu uma relevância maior para a nossa especialidade. Eu acho que antes da pandemia era muito comum alguém perguntar qual é a sua especialidade, você falar que é intensivista e ninguém saber nem direito o que é isso. Mas durante a pandemia, algumas especialidades como medicina intensiva, infectologia, passaram a ser do conhecimento de todos, da população. E eu acho que isso foi importante. Impulsionou jovens médicos a se interessarem pela especialidade. Quer dizer, esse número que eu comentei aí de a segunda especialidade fora de acesso direto com o maior número de residentes, eu não tenho nenhuma certeza, não tenho nenhuma dúvida de que a pandemia tem um papel importante nessa maior vocação aí para a especialidade.